A paz do Senhor, meu lindo. A paz do Senhor, minhas lindas. Daí com vocês fala mais uma vez Manuel Lima. Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um episódio da série. Para este episódio, nós temos uma palavra especial, uma palavra poderosa para nos edificar, para nos transformar, para nos repreender, para nos exortar, para nos transformar, para moldar o nosso caráter conforme a essência de Cristo Jesus, que Deus em sua bondade deu o seu Filho único para que pelos nossos pecados morresse, para que nós assim pudéssemos ter uma vida com Ele, uma vida plena, uma vida na mais alta medida, se que assim posso dizer, se que assim posso chamar, porque no fundo foi isso que Deus veio fazer aqui por nós, reconciliar-se conosco, reconciliar-se com homens, pecadores, mentirosos e todo tipo de coisas. É conosco que Ele veio se reconciliar. Às vezes não tem lógica, não parece ter lógica, mas para Deus tem toda lógica e sentido. Por isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sem mais demoras, vamos para a mensagem. A mensagem de hoje, a palavra de hoje, encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu disse: Que posso fazer por ela? Geazi respondeu: Ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Então ele disse, versículo 15: Chama! Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: Nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Essa é a palavra que nós temos para o dia de hoje. Tem como tema: não duvide do seu milagre. A palavra é uau! Eu quando li pela primeira vez, ou melhor, quando o Senhor me direcionou esse texto e com essa mensagem, eu disse uau! Eu nunca tinha entendido dessa forma quando eu lia. Eu espero que também entendam daquilo que eu mesmo entendi, para que a mesma palavra que chegou a mim possa chegar também a vocês e vos transformar. E sendo sincero, antes de começarmos, eu não sei bem para quem é que essa palavra se vai direcionar. Eu não sei quais são as pessoas que vai atingir, mas eu espero que toque naqueles que têm que tocar, transforme aqueles que têm que transformar, e assim, quando a trombeta tocar e todos nós formos movidos para o alto, todos possamos ser ou estar na presença de Deus, com vestes brancas, sem mancha, sem defeito, sem nada, imaculada, pura, santa. Sejamos nós assim, com toda a confiança perante a Deus. E agora vamos para a palavra. Aqui a palavra nos fala sobre uma mulher que foi bondosa com um homem de Deus, um profeta, o sucessor de Elias, que é Eliseu. Aqui a palavra nos diz que Eliseu, ele sempre caminhava de frente à casa dessa mulher, porque ele percorria sempre esse caminho, sempre que ele ia e vinha, sempre, várias e várias vezes. E a mulher sabia que ele era o homem de Deus, sabia que ele era profeta e era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, a mulher quis de alguma forma prestar ajuda ou
ajudar no serviço de Eliseu, para que assim aliviasse um pouco da carga que ele mesmo carregava. Porque afinal, nós sabemos que naquele tempo eles só andavam no cavalo, se calhar eles nem tinham cavalos, se calhar porque não queria, ninguém sabe. Mas a palavra diz que ele caminhava sempre por aquele percurso. Por isso é que a mulher certa vez se aproximou dele e disse: Eliseu, não, ela primeiro conversou com seu marido, de modo que chegaram a um consenso e construíram como que se fosse um quarto no seu andar de cima da casa, para que Eliseu, sempre que ele passasse por aquele caminho, ele comesse e descansasse em casa dela, para que no dia seguinte pudesse continuar com a sua caminhada. De uma forma mais sintética, podemos dizer que ela prestou ajuda, que ela, comovida por compaixão e amor, ela quis de alguma forma ajudar o homem de Deus. Por quê? Porque ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele era o homem de Deus. Sabia que ele era um profeta. Sabia da autoridade que ele tinha. Mas ela não fez nada disso por causa daquilo que daquilo que podia beneficiar. Não. Ela fez isso por livre, espontânea vontade. Fez porque foi do seu agrado ajudá-lo. Isso me emociona saber que que existiram pessoas que não foram movidas por interesse, mas sim por compaixão, assim como Cristo foi. Assim, essa mulher, podemos dizer que ela também foi um exemplo daquilo que Cristo foi. Isso é bom. E podemos também notar que, ainda nesse ponto, Eliseu sabia totalmente da autoridade que ele carregava como homem de Deus, como homem cheio do Espírito Santo, como homem profeta, sucessor de Elias. Ele sabia exatamente quem ele era e o que ele estava carregando naquele momento. Ele sabia da presença de Deus que estava sobre a vida dele. Ele sabia totalmente. Eliseu, certa vez, estava acompanhando Elias na sua partida. E Elias lhe perguntou: o que queres que eu faça por ti? E Eliseu respondeu: eu quero que me des o dobro do teu espírito. E ai meu Deus, e Elias disse: isso é complicado de se fazer, mas se quiseres, terás de me acompanhar, terás de ver até a minha subida, para que aquilo que pedes seja possível. E consoante o tempo, Elias foi convencendo Eliseu a não segui-lo, a desistir, a ficar. Mas Eliseu já sabia o que era necessário para ele poder ter aquilo que ele queria. Ele sabia que ele tinha que se esforçar e acompanhar Elias em toda a sua caminhada, se ele quisesse realmente ter o dobro do espírito que ele pediu a Elias. Porque Elias também foi um outro homem cheio de poder e autoridade. Isso é engraçado, isso é bom. Uau! Mas continuando, Eliseu sabia e tinha total certeza da autoridade que ele carregava. Tinha total certeza. Ele não havia sombra para dúvidas em Eliseu sobre aquilo que ele era e aquilo que ele fazia e o poder que ele tinha na sua palavra, porque ele sabia, ponto, que a palavra não era dele, a palavra era de Deus. A palavra que ele carregava pertencia ao Deus do céu. Por isso é que tinha total autoridade. Por isso é que aquilo que ele falava acontecia, porque ele não falava da sua própria vontade, assim como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, pois aqueles que profetizam, não profetizam por a sua própria vontade, mas conforme são inspirados pelo Espírito Santo. Assim também, aquilo que Eliseu falava só acontecia, só porque era
da vontade de Deus. Se não fosse, aquilo que ele falava não tornaria a acontecer. Não tornaria nunca. Atenção. Próximo ponto da lição. Ainda. E agora vemos, e de tal forma que Eliseu disse à mulher: a esta altura, no ano que vem, abraçarás nas mãos um filho. Só para termos noção que Eliseu não dependia do feedback dos outros. A mulher lhe disse: ó homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas Eliseu não disse isso porque ele acreditava que a mulher o entendia ou que a mulher sabia do que ele carregava, mas Eliseu disse isso porque ele sabia da autoridade e poder que ele carregava na sua palavra ou na palavra de Deus. Porque ele sabia que aquilo que ele falava, não falava de sua própria vontade, mas falava conforme a vontade de Deus. Amém? Então devemos saber discernir que, primeiro, a mulher sabia quem ele era e Elias também sabia quem ele era. Assim, sabemos que ambos conheciam da identidade de Eliseu. Identidade que foi um dos pontos dos nossos vídeos atrás, que recomendo a verem, porque foi muito bom. Jesus falou muito. Se quiserem, vão lá. O nome da mensagem é mesmo identidade. Vão lá ver. E aqui nós podemos partir para mais um ponto. Mais um ponto é que aqui eu vejo sobre não duvide do seu milagre. Muitas das vezes as pessoas, quando falamos em milagres, elas só pensam que milagres só podem ser financeiros, mas não é bem assim. A coisa não funciona assim. Milagres não podem ser só financeiros, ou não são somente. Deus providencia financeiramente, é verdade. Também pode abençoar o nosso corpo, também pode nos dar saúde, também pode nos dar união, amor e verdade. Também, isso também são milagres. Milagres não são só financeiros. Mas aqui temos mais um ponto que nós podemos retirar do texto ou do tema: não duvide do seu milagre. E qual é? É em que o porquê que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos aquilo que nós pedimos. E é aquilo que Tiago vem dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis consoante ou pedis com base nos teus desejos malignos ou nas intenções da tua carne. Mas nós aprendemos que aquilo que nós pedimos, muitas vezes não recebemos porque nós só pedimos mal, pedimos conforme as intenções da nossa carne. Assim devemos saber pedir, devemos saber qual é o propósito daquilo que pedimos, devemos saber que em tudo pertence a Deus. Nada é nosso, tudo é dele. Quando nós, ao invés de focar os nossos olhos nele, mas sim focamos naquilo que recebemos, então eu muitas vezes duvido que o Senhor nos dê. Muitas vezes duvido. Mas pode ser que o Senhor dê, é verdade. Mas o Senhor não nos dá algo se Ele sabe que aquilo vai nos fazer nos perdermos. Ele dá, sim, mas quando Ele sabe que aquilo serve para nos acrescentar, para aumentar, não para diminuir, não para nos enfraquecer, não para nos desviar. Assim, quando nós pedimos algo, nós devemos pedir com total confiança, porque nós sabemos que o desejo ou a vontade não parte de nós, parte dele, porque a vontade é dele, as coisas são dele, é ele quem dá, ele quem providencia, ele quem endireita o caminho, guia as veredas. Nós podemos também fazer planos, isso é verdade, está em Provérbios, mas ele também nos ensina em Provérbios: confia os teus planos ao Senhor e o Senhor tudo fará. E também nos diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é a morte. Assim nós devemos saber quando pedimos, devemos saber que há coisas que nós pedimos que podem nos levar à morte. E por isso não devemos mais. Mas quando nós confiamos os nossos planos ao Senhor, Ele tudo fará. Ele tornará nossos caminhos
retos, Ele guiará as nossas veredas. Por isso, da próxima vez que nós formos pedir alguma coisa, que nós precisamos com total confiança, porque nós sabemos que aquilo que nós pedimos, nós não pedimos conforme a nossa vontade, os nossos desejos da carne, mas sim consoante a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sendo assim, eu gostaria de agradecer aos irmãos e olhando nesse eu estou obrigado. Obrigado pela vossa audiência, obrigado pela vossa presença, obrigado por mais uma visualização. Eu quero orar por vocês também, para que o Senhor vos abençoe. Eu vou orar todos os dias, para que o Senhor proteja cada uma das ovelhas a quem Ele confiou a mim. Porque afinal as ovelhas não são minhas, são dele. A verdade é dele, o caminho é dele, tudo é dele, tudo. Nada a nós pertence, nada. Por isso, obrigado. Obrigado por tudo. Assim, oremos para terminar com mais um vídeo, mais um episódio do canal. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, eu quero te agradecer por mais um dia. Eu quero te agradecer por mais uma mensagem que o Senhor ministra. Eu quero te agradecer pelas pessoas que ouvem. Quero te agradecer pelas vidas transformadas. Quero te agradecer porque o Senhor lhes toca, transforma a vida deles. Porque o Senhor és bom com eles. Nunca falhaste, nunca erraste. Obrigado por tudo quanto sempre evidenciou sobre a vida deles, Pai. Obrigado porque o Senhor tem um projeto para cada um de nós, Pai. Obrigado por quando nós vivemos aqui na Terra. O Senhor designou cada um com a sua missão. Nós somos membros de um único corpo. Por isso nos ajuda. Amém.